O Lula tá com um porrete na mão e deu uma descascada no ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, porque de fato, senhores, senhoras, amigos e amigas, os eleitores de Bolsonaro, aqueles fanáticos, você pergunta a eles qual foi a obra que o Bolsonaro deixou, que ninguém sabe citar rigorosamente nada. É impressionante. Aí você vota no Bolsonaro por quê? Ah, eu voto porque porque o Malafaia mandou. É mais ou menos isso, é uma loucura. É uma loucura do tamanho do mundo. Olha só a cacetada do Lula em São Paulo, já agora, neste dia 10 de outubro. A gente teve que passar 2 anos tentando reconstruir. Tivemos que fazer uma coisa chamada PEC da transição, que não deve ter no dicionário brasileiro, porque não existe no mundo PEC da transição. Nós conseguimos, antes de governar, sabe, fazer o Congresso apresentar uma PEC para dar dinheiro para a gente governar. Porque a tranqueira que governava não cuidou disso. Não cuidou. E esse país está arrumado. Apenas aqui para ressaltar, Luiz Roberto Barroso ontem anunciou a sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal, e eu queria lembrar que 3 nomes estão colocados na mesa. Colocados estão os nomes de Jorge Messias, advogado-geral da União, o ministro do Tribunal de Contas da União, que eu gosto dele, o ministro do TCU, Bruno Dantas. Eu acho que o Bruno tem posições, teve posições quando o Bolsonaro foi presidente da República, não se acovardou, não baixou a cabeça, e o Alcolumbre está tentando aí colocar na cabeça do Lula para anunciar o Rodrigo Pacheco para o Supremo Tribunal Federal. O Rodrigo Pacheco, na minha visão, é fraco, porque é um camarada que não se decide em relação à candidatura dele ao governo do estado de Minas, com medo de perder. Aí o camarada já está dizendo que é um camarada extremamente fraco. É um camarada, obviamente, melhor do que o Lira, do que o Mota, isso também, se fosse pior, né, é melhor. Na época do Bolsonaro foi uma figura que se comportou, diferentemente do Arthur Lira, que só esculhambou esse país com orçamento secreto. Mas para assumir o Supremo Tribunal Federal, acredito que não seria uma jogada inteligente. Eu acredito que o Lula deve pensar muito, principalmente depois daqueles tempos sombrios de Lava Jato, onde o Supremo Tribunal Federal, graças a alguns ministros corajosos, em determinado momento conteve o autoritarismo de Curitiba. E vejam, ministros que não foram indicados pelo Lula. Eu acho que o Lula acertou ao indicar o Zanin e acertou ao indicar o Flávio Dino. Precisa manter o rigor na escolha. Conversar com Gilmar, conversar com Moraes, conversar com Flávio Dino, ouvir opiniões antes de tomar qualquer tipo de decisão. Não é chegar e, eu vou indicar o Jorge Messias, não. Porque vejam, por exemplo, o Toffoli. O Toffoli, quando foi presidente do Supremo Tribunal Federal, mudou completamente. Vocês observaram. Então é bom que nós tenhamos cautela, porque quem está defendendo o nome do Messias é um pastor da Sara Nossa Terra, que é bolsonarista, tá aí hoje. É um homem de honra. E o Silas Malafaia querendo se meter. O Silas Malafaia querendo se meter em indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ô, Silas Malafaia, vai cuidar da tua empresa, rapaz. Você não é presidente da República, não. A prerrogativa é do presidente da República e o Congresso chancela depois. Ninguém vai ouvir tua opinião em relação a ministro do Supremo Tribunal Federal, não. Mas eu fiquei pasmo, foi com a declaração do pastor da Sara Nossa Terra. Nós somos 30% da população brasileira. Primeiramente, o senhor está equivocado. É pastor bolsonarista também, muito ligado ao clã Bolsonaro, segundo matéria que li. Houve um travamento no crescimento dos evangélicos por conta da bolsonarização das igrejas. O senhor saiba disso, viu, pastor? Está em 22%, 23%. Então, por favor, não falte com a verdade. E segundo, aí ele fala, nós somos 30%, nós temos que ter 4 vagas. Amigo, ministro do Supremo Tribunal Federal, não é pra... Vocês brincam com o povo brasileiro. Eu não quero saber se o ministro do Supremo é católico, evangélico, se ele é espírita, se ele é ateu, se ele é de religião de matriz afro, se ele é de outras religiões. Eu quero saber se ele vai respeitar a Constituição Federal, se ele é um ministro garantista, porque o Supremo é a última trincheira da sociedade. Se ele terá coragem, por exemplo, de frear votações ilegais e inconstitucionais desse parlamento podre que aí está. Eu não quero saber se esse camarada vai ser evangélico, católico, espírita, não. Ateu ou de religião matriz afro, repito. O livro sagrado de um ministro do Supremo Tribunal Federal é a Constituição Federal. Por exemplo, o André Mendonça teve um evento da Marcha para Jesus onde estavam políticos e ele foi, já como ministro do Supremo Tribunal Federal. Cada ministro do Supremo Tribunal Federal é uma instituição. Aí o André Mendonça vai lá e diz, o povo de Deus está aqui. Não, irmão. O cargo que o senhor representa é muito importante.
O senhor não pode fazer isso, o senhor tem que respeitar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Se fosse um católico e tivesse um evento católico, porque eu sou católico, por exemplo, eu sou católico, e fosse para uma manifestação, uma mobilização, e falasse isso aí, eu também ficaria contra. Rigorosamente contra. Porque não se mistura religião com política. A fé é pessoal.